Esse tempo mexe muito com o nosso corpo, né? Esses dias todos eu fiquei meio gripada, com o estado de rinite muito atacada. Não consegui gravar meus vídeos, não consegui trazer informações. Então, o meu trabalho terapêutico iniciou os estudos em 2019, naquela fase mais difícil que nós estávamos passando. Eu ainda estava indo à escola, estudar, finalizar ali o meu ensino médio. Eu fiz todo o curso, tentei trabalhar, não consegui dar continuidade devido às dificuldades que aconteceu. Tive certas limitações e fiquei estacionada. Só que o tempo foi passando e eu fui sentindo a necessidade de dar continuidade, né, aos trabalhos terapêuticos, porque é uma coisa que eu sentia que deveria fazer. É um chamado que vem dentro da gente, né? Fazendo com que a gente olhe para nós mesmos, olhe a necessidade do outro, as coisas que estão acontecendo à nossa volta e a urgência de fazer esses trabalhos relacionados aos cuidados da saúde emocional das pessoas e da gente mesmo, da nossa própria família. Aí eu voltei a buscar, a estudar novamente as terapias holísticas, né, para conseguir dar andamento ao meu trabalho. Mas dentro do meu curso, por mais que eu tentasse, eu não estava conseguindo. Então houve a oportunidade de estudar radiestesia e com a radiestesia eu consegui desenvolver o trabalho, dar andamento. Então hoje eu estou trabalhando com a radiestesia, só que a radiestesia não é tudo, né? Vem outras técnicas, outros aprendizados. Como o meu trabalho está levando muito a detectar problemas emocionais muito profundos na vida das pessoas, questões relacionadas até mesmo ao momento da gravidez, ao pré-natal das mães, né? Traumas, dores que as mães viveram. Quando a gente faz a pesquisa de uma pessoa que vem querendo entender determinadas dificuldades na vida dela, e a gente começa a fazer a busca, encontramos traços de problemas que ocorreram com a mãe no momento do pré-natal. Muitas vezes são questões também que vêm de vidas passadas, né? E esse processo todo me levou a buscar com mais profundidade esse trabalho, desenvolver ele com mais profundidade e não ficar focado somente no tratamento de auras e chakra, né? Que no começo era o que eu estava fazendo. Mas a minha necessidade é de olhar mais profundo para a questão que está ali causando dor na pessoa, porque eu, apesar de tratar auras e chakra da pessoa, eu sei que vai ajudar muitas coisas, vai resolver muitos problemas na vida da pessoa. Só que mesmo assim, tem coisas que não vão ser solucionadas e há necessidade da gente olhar para isso. Então, através da pesquisa, nós começamos a trazer os quadros dos problemas que está lá atrás na vida da pessoa, que está afetando muito, né? Apresentamos ali para a pessoa a situação que está acontecendo, o que foi que aconteceu, e através disso vamos orientando, né? Apoiando e ajudando a pessoa a olhar para esses problemas e trabalhar essas emoções de forma a limpar isso dela, fazendo com que a vida dela flua melhor. Esse é o meu trabalho, né? E eu sou uma dessas pessoas, né, que através da radiestesia também me trato. Não só trato eu mesma a mim, como também eu busco ajuda de outros terapeutas, porque apesar da gente ser, né, e trabalhar com terapias, nós precisamos também fazer terapia. Por quê? Porque nós não sabemos tudo, né? Por mais que a gente estude e se aprofunde nos temas, nós não sabemos tudo. Nós também precisamos de outras pessoas para ajudar a olhar para os nossos problemas, para as coisas que estão dentro de nós, né? Então, todo terapeuta, na verdade, quando ele está trabalhando com uma pessoa, ele também precisa olhar para os próprios problemas, os próprios traumas da vida dele, né?
Porque só assim para ele ajudar o outro, enfrentando nele todas as dificuldades, as limitações que ele tem, tratando, né, as dores que ele carrega, porque quando olhamos a dor de outra pessoa, vemos que também temos em nós. E nesse momento, quando você trabalha aquele problema de outra pessoa, que você começa a observar que você também tem isso, você começa a se curar. Então, ser terapeuta de outras pessoas também ajuda com que nós possamos tratar os nossos próprios males. E eu gosto muito desse trabalho porque, desde que eu venho fazendo ele, muita coisa na minha vida tem sido colocada para fora, tem sido mudada. Questões que muito me afetavam antes, hoje já não me afeta mais. Então eu sou muito feliz nisso. Porque eu não só trabalho com as pessoas, como também aprimoro a mim mesmo. E para ser um terapeuta nesta vida, precisamos reconhecer os nossos defeitos. Precisamos entender o nosso limite. Saber que nós também não conseguimos saber tudo, não conseguimos resolver tudo e que não somos nós que resolvemos o problema do outro. Na verdade, nós apontamos o problema e o outro é quem vai resolver. Só que nós somos suporte, né? Nós podemos, através da nossa conversa, da nossa direção, das nossas orientações, ajudar o outro a se conduzir pelo melhor caminho. Um caminho onde ele consegue olhar para os próprios problemas dele, né? Para as próprias dores e trabalhar ela com mais leveza. É isso que acontece com todo mundo que trabalha com terapias holísticas. Antes de tudo, trabalha em si mesmo, né? Porque quando nós conseguimos corrigir em nós um problema, e esse problema vem de encontro com a nossa vida de outra pessoa, nós sabemos como lidar com ele e sabemos também como ajudar a outra pessoa a se conduzir diante daquela situação que ela está enfrentando. Porque nós já passamos pela experiência, nós pegamos caminhos muitas vezes dificultosos, né? Que levou mais tempo para ser resolvido, e pelo nosso olhar, a maneira como nós conduzimos os nossos próprios traumas, nós vemos a facilidade de conduzir o outro de uma maneira mais leve. Às vezes o outro não precisa passar por toda a dor que nós passamos, por todo o sofrimento. Então se torna mais fácil, às vezes, quando nós, que somos terapeuta, passamos pela dor, enfrentamos o problema, resolvemos em nós, aí nós conseguimos ajudar o outro. Antes de tudo, para ser um terapeuta, nós precisamos viver as experiências na própria vida. Ninguém nesse mundo consegue ajudar o outro se ela não tiver antes passado por determinadas experiências. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ela traz em si uma bagagem muito grande de situações que ela já viveu e que ela conseguiu superar e resolver. Então, quando ela chega para alguém e ajuda a outra pessoa a ver os problemas e a resolver, é porque ela já tem experiência, ela já tem um aprendizado sobre aquilo e ela sabe como resolver. Então, todos nós temos que passar pelas provas, né? Muitas vezes pelas dores, que às vezes não é fácil, e superar, porque só assim a gente consegue conduzir o outro. Senão, eu vou estar falando para o outro resolver a situação que está acontecendo com ele, enfrentar e superar as dores dele, mas eu estou carregando aquilo dentro de mim e eu não estou olhando para mim. Que tipo de terapeuta sou eu se eu tenho um problema e estou estimulando o outro a resolver e eu não resolvo o meu, né? Então, assim, não é fácil. Saber que você não quer olhar para a própria situação, não quer resolver, mas está ali tentando fazer o outro resolver. Ninguém consegue fazer isso. Só conseguimos a partir do nosso próprio
problema estar sendo resolvido. Aí sim, nós conseguimos. Fico muito feliz em poder estar fazendo esse trabalho e poder apresentar a vocês essa história, que a minha vida ela foi muito difícil lá atrás, foi cheia de problemas, de conflitos, de dores, de dificuldade, foi muito sofrimento, né? Foram coisas assim muito difíceis que eu mesma, aos poucos, né, conforme os anos foi passando, fui aprendendo a lidar com essa situação, fui trabalhando isso em mim mesmo, eu fui buscando a minha própria ajuda, né, fui resolvendo as situações que me faziam chorar, que me faziam sofrer, né, fui enfrentando as minhas limitações, as minhas dificuldades, aceitando as coisas como elas eram, porque a gente precisa aceitar, não adianta a gente ficar criticando, né, condenando nem ninguém, porque nós não estamos nesse mundo à toa. E se nós temos, por exemplo, um pai que é agressivo, uma família que passa dificuldade, que passa por sofrimentos, é porque nós escolhemos essa situação como aprendizado. Só que na nossa primeira infância, a gente passa por muitas turbulências e naquele momento a gente tem o pai da gente como uma pessoa especial, uma pessoa importante, a nossa mãe. E esses pais nos agride, nos machuca, nos deixa faltar as coisas. O que que a gente pensa como criança? Meu pai não me ama, ele não gosta de mim, né? Ele me odeia. Mas naquele momento, como criança, nós não entendemos a situação daquela pessoa, nós não entendemos aquele pai, nós não entendemos o que que ele passou, o que que levou ele a ser daquele jeito, por que que ele conduz aquela vida daquela forma errada. Então nós passamos a ter raiva, mágoas, ressentimento, odiar esse pai, essa mãe, a vida que a gente tem por falta de compreensão. Se a gente tem ensinamentos desde a infância e aprende a lidar com a situação, compreendendo que aquela situação muitas vezes ela está para nos ensinar, a gente consegue conviver, né, e viver a vida de forma mais leve. Mas quando a gente não tem, é muito difícil, porque quando você cresce, a partir dos seus 7 anos de idade, você começa a olhar para aquela situação e você já começa a sentir revolta. Aí você vai se tornando adulto, a vida parece pesada, difícil de carregar, mais revolta você tem. Porque você olha e você fala, poxa, meu pai, ele me fez passar por isso. Ele poderia ter sido diferente, ele poderia ter sido melhor. Por que que meu pai me fez passar por isso? Por que que meu pai me maltratou? Por que que meu pai ou minha mãe não olhou para mim com mais amor, né? Eu sou filha, eles são meus pais, eles poderiam ter sido diferente. Eles me tiraram tudo, não é verdade? Aí, quando olhamos, o nosso coração está cheio de mágoa, de medo, de ódio, de rancor. E trabalhar isso, como fica? Difícil, muito difícil. Se torna um peso muito grande. A dificuldade de enfrentar essas dores, de perdoar esse pai, de perdoar essa mãe, de entender e aceitar essa vida, se torna muito grande. Sabe? Então a nossa vida, a partir desse momento, passa a ser cada vez mais difícil, mais pesada de ser carregada. Parece que você está carregando um fardo sem fim, que nunca vai chegar a uma estrada, a um ponto de origem, a uma finalização. Eu vivi isso por muito tempo na minha vida. E eu sei o que eu estou dizendo a vocês, isso não foi leve para mim, foi muito pesado mesmo. Até me emociona agora, né, falar sobre isso. Não é que eu carregue mais mágoa do pai, nada, não. É porque quando você olha lá atrás e você vê tudo que você passou,
toda dor, todo sofrimento, toda dificuldade, e você se vê hoje em um ponto onde você olha que você superou, que você conseguiu sair disso, né? Sobreviver, mudar o destino, mudar a vida, é maravilhoso. E você entender que aqueles pais, naquele momento ele não sabia o que estava fazendo, que a natureza dele era aquela e que ele não teve orientação sobre a vida dele. Gente, não é fácil. Nada é fácil nesta vida. Mas eu garanto a vocês que quem tem que olhar para isso é quem passou. Quem tem que trabalhar sobre essa situação e corrigir para resolver é quem viveu a situação. Só assim, olhando para a dor, enfrentando ela, compreendendo e aceitando muitas vezes que aquilo é o nosso aprendizado para a gente conseguir superar. Vocês me desculpam, me perdoem, sabe, falar sobre isso. Mas essa é um pouquinho da minha história. Um beijo a todos vocês.